Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um do nosso café. E como vocês sabem, né, com o tema de hoje, vocês vão precisar de pelo menos uns 3 cafés. Hoje eu vou aproveitar esse momento. Se você me segue lá pela minha newsletter, você já está acompanhando a novela da minha imigração, já faz tempo, né? Caso você seja novo no canal, já aproveita e se inscreve. Ou se você me segue aqui pelo YouTube e não me segue pela newsletter, aproveita e já se inscreve, é de graça, tá bom? Você vira lista VIP e recebe tudo em primeira mão. Mas para contextualizar, estamos na semana de encerramento definitivo do Hoje Eu Me Sinto, para abrirmos aqui o Adriana Souza, que sempre fui eu, né? Mas que agora a gente muda a marca, muda algumas coisas e muda todos os materiais. E para explicar isso, né, contextualizar vocês sobre as portas que se fecham, as portas que se abrem, eu resolvi contar toda a minha história de imigração, todas as minhas questões pessoais, obviamente, atreladas a isso tudo, já que cada vez mais eu me sinto presente aí no seu espaço, na sua casa, no seu coração. A gente, como bons amigos, a gente vem e toma um café juntos. E como muita gente que me segue, vira e mexe me pergunta, Adri, como que foi, né, se mudar para o Canadá? Como que foi a tua história de imigração? Como que é morar fora? Então eu já vou unir todas essas coisas e a gente vai tomar esse café aqui gostoso hoje, falando sobre as suas portas também, quais são as decisões que você tomou na sua vida e se arrepende ou que você dá graças a Deus. Quais são as portas que você gostaria muito de ter aberto, mas que não aconteceu? Quais foram as portas que se fecharam, que você se entristece com isso? Ou quais são as portas que você anda precisando fechar e não está com coragem, não sabe como fazer? Vamos falar sobre isso tudo. Espero do fundo do meu coração que a minha história possa, talvez, né, ser um bom café ou que também, quem sabe, desperte alguns insights aí no seu coração. Eu até anotei, gente, porque são 10 anos, né? Agora em 2021 faz 10 anos que a gente mora no Canadá. E antes da gente imigrar, a gente não foi, tipo, não deu de louco de, então tô cansado da minha vida aqui, vou simplesmente pegar um avião e fugir para qualquer lugar, né? Ninguém faz isso. Mas no nosso caso foram anos de planejamento, foram anos de estudo, foram anos de um monte de preparação para poder entrar no avião e chegar aqui no Canadá. Então senta que lá vem a história. Tá quente seu café? O meu já não tá mais tanto não. Eu sou dessas que gosta do café pelando. E você, como que você gosta do seu café? Então vamos lá. Quem era a Adriana no Brasil, né? Dri, mas por que você foi pro Canadá? Começa por aí, né? Você fala tanto, né? Com tanto amor sobre o Brasil, a sua família que mora no Brasil ainda, né? E que não tem pretensão nenhuma de vir aqui pro Canadá. A sua carreira, você amava ser professora de informática, adorava lecionar. O que aconteceu, né, na tua vida? Enfim, aconteceram, né, várias e várias e várias coisas. Uma delas, né, aqui sempre, eu não sou dessas que, nossa, nasceu com vontade de fazer intercâmbio, de viajar mundo afora. Eu sou dessas bem pacatas que gosta de ficar em casa, adoro viajar, mas eu nunca tive a pretensão de morar fora do Brasil. Nunca foi uma coisa que eu cogitei na minha vida, talvez porque ninguém da minha família, né, tivesse morado fora, ninguém era muito. Tinha um primo ou outro que era mais viajado, mas meu pai e minha mãe, o máximo que a gente viajava era pra praia. Então nunca foi algo assim, nossa, né, que nasceu comigo. Mas enfim, coisas que me incomodavam, que sempre me incomodaram muito, foram as questões básicas, né, gente? Nenhuma cultura é perfeita, nenhuma, nem no Canadá, nem em lugar nenhum. Mas sempre aquele meu lado aquariano, justiceira, sempre me incomodou muito essa coisa de desigualdade social, de alguém julgando a vida do outro, no sentido, né,
Sou gay, não sou gay, sou preto, sou branco, qual que é a minha opinião política, de direita, de esquerda, todas essas coisas que dizem respeito unicamente a quem a quem vivencia, e a gente sabe o furdunço que dá. A gente não vai entrar, obviamente, nesse mérito aqui, não é o meu propósito, mas só para te colocar alguns pontos que sempre brotaram no meu coração, que eu falava, poxa vida, como assim alguém fala, né, certo ou errado ser gay? O que você faz é problema seu, o que o outro faz é problema dele, né? Então, essas questões culturais, essa coisa do status também, né? Ai, porque eu digo bom dia pro meu faxineiro, eu trato bem o meu faxineiro. Esses dias eu escutei um negócio que, até hoje, né? Você às vezes conversa com algumas pessoas, você escuta uns troços que viram o estômago do avesso. Ai, onde já se viu, faxineira achou que estava no direito de pedir licença porque ela estava com problema emocional. Desde quando ela tem o direito disso? Daí, você escuta uns negócio desse, vira o estômago do avesso. E, infelizmente, no Brasil, pelo menos em São Paulo, que, né, é a cidade que eu morava, é comum você escutar esse tipo de coisa. Isso me virava do avesso. Então, essa era uma semente que já brotava no meu ser e eu nem tinha consciência dela, de que esse tipo de cultura me irritava profundamente e eu não me sentia muito pertencente das rodas de conversa por conta desse tipo de coisa. Enfim, mas o ponto principal nem foi esse. Quem é de São Paulo, não sei nem como que tá hoje, porque como eu vou de turista pro Brasil, eu tenho, né, depois de 10 anos que você mora fora, a sua percepção da sua cidade natal, do país de origem, muda completamente, gente. É uma coisa muito louca o desejo que você tem de morar fora e depois que você mora fora, a percepção que você tem dos dois mundos muda completamente. Mas enfim, a gente estava vivendo uma violência muito grande na época. Lá por 2006, mais ou menos, que foi quando a gente tomou a decisão de entrar nesse processo de imigração. Então, na época que eu era criança, brincava na rua, né? Tinha um assalto ou outro, acontecia as coisas, mas nunca foi algo que prendesse a gente em casa, né? Então, eu fui dessas crianças que mesmo em São Paulo, perto do centro da cidade, eu morava no Ipiranga, sempre brinquei na rua, nunca tive problema, saía à noite, passeava à noite, né, porque eu era adolescente, ia pra balada com as minhas amigas, nunca tinha, mas a gente não se prendia. Eu não sei o que foi que aconteceu, que parece que os anos foram passando e de repente a violência foi ficando cada vez pior. Mas assim, no ponto da gente escolher, será que eu vou sair mesmo de casa? No ponto de pegar o ônibus, sair de casa e ficar assustado o tempo inteiro, tava ficando insuportável. Eu vivi várias experiências de assalto à mão armada. O meu companheiro, ele foi sequestrado na minha frente. Então, pensem só, né? A gente entrava com o carro na garagem do prédio, com o coração já acelerado, com medo de algum carro embicar atrás. Criaram vários traumas na gente, dessas várias experiências. E a gente estava sem viver. A gente estava literalmente sem viver. E, né, num determinado momento, acho que foi lá para 2006 mais ou menos, meu companheiro fez um intercâmbio no Canadá. Eu fiquei trabalhando normal, beleza, nunca tive nenhuma vontade de fazer intercâmbio. Mas foi simbólico, porque logo que ele chegou do Canadá, pensem só, né, ele teve vivenciado durante um mês toda a cultura, toda a segurança, igualdade social, um monte de coisa. Daí ele chegou. E ele foi me buscar na escola que eu trabalhava, ele e o pai dele, porque estávamos no meio do ataque do PCC. Quem estava em São Paulo nessa época? Vocês lembram? Deixa aqui nos comentários. Ou, né, mesmo que você não estivesse em São Paulo, com certeza você acompanhou. E aí, gente, que foi um grande marco, né? Ele voltando do Canadá no dia do ataque do PCC, a cidade literalmente parou. Eu morava a 2 horas, literalmente. Eu pegava 2 horas de ônibus todos os dias para ir trabalhar. Eu sei lá quantas horas a gente demorou para voltar. Graças a Deus eles foram me buscar, porque, nossa, tava o caos aquele dia. E mais um evento traumático. E aí ele só virou para mim e falou: eu vou pro Canadá. O que você vai fazer? Não sei. Eu vou pro Canadá. E naquele momento, é óbvio que o meu impulso foi, pelo amor de Deus, eu não quero mais viver assim. Tipo, foi a gota d'água que faltava
para eu não querer mais viver aquela situação. Eu pensava, gente, eu quero ter filhos. Como que eu vou criar um filho nessa situação que tá do jeito que tá? E amados, entendam isso como o coração da Adriana e a minha realidade, tá? A gente atrai aquilo que a gente precisa atrair. A gente atrai aquele nosso magnetismo. De alguma forma eu atraí todas aquelas situações. A minha irmã mora em São Paulo e graças a Deus nunca aconteceu nada com ela. E minha irmã dirige, fumando, com as portas, as janelas do carro abertas. Nunca aconteceu nada com ela, graças a Deus. Então entendam, não é que o problema está no lugar. A questão está dentro de nós. Já comecem anotando por aí, tá? No nosso caso, aconteceu como aconteceu. A gente viveu essas experiências que muitas pessoas moram em cidades violentas e nunca vivenciaram nada disso. Mas no nosso caso, a gente viveu. E aí a gente começou a se preparar para o processo de imigração. A gente estudou inglês, estudou francês, porque aqui em Montreal, né? A gente mora em Montreal e aqui se fala francês e inglês. Então foram anos estudando francês, estudando inglês, estudando a cultura canadense, porque não é simplesmente você chega num lugar, né? A gente participou de um programa que nem sei se existe ainda, mas que era trabalhador qualificado no Quebec. A província de Quebec, que é onde eu moro, é uma província que tem carência de profissionais qualificados em algumas profissões específicas. Então, meu companheiro trabalha com informática. Na educação não era tão necessário, né? Eu era professora na época, mas a profissão dele era muito requisitada. Então, foi ótimo, a gente conseguiu entrar no processo nesse formato para vir trabalhar na nossa área de atuação aqui. Então, foi um processo bem bonitinho, bem certinho, foram anos de preparação e a vida acontecendo nesse meio tempo, né? A Adriana dentro de mim continuava preocupada, com medo da violência em São Paulo, mas ao mesmo tempo eu amava a minha profissão, eu amava a minha liberdade. Foi um período que eu e meu companheiro a gente foi morar juntos, né? A gente namora desde os 15 anos de idade. E nessa época a gente estava morando juntos. Quem está acompanhando, né, essa história toda pelos e-mails, eu contei vários detalhes do quanto, né, comprar o nosso apartamento foi o meu grande sonho. E a gente começa a falar das portas, né? Tinham várias coisas dentro de mim que eu queria fugir. Eu queria fugir da violência, eu queria fugir das questões culturais que me irritavam profundamente. Eu queria fugir, obviamente, de alguns problemas familiares, quem nunca, né? Questões que eu estava vivenciando na minha família, que eu não estava sabendo como resolver. E que fugir, aparentemente, é uma ideia maravilhosa, né? Quantas mudanças a gente não quer fazer na nossa vida, não porque a gente quer a mudança, mas porque a gente quer fugir de muitas coisas. A gente faz isso, normal. E daí, né, um cenário lindo por um lado, de não vejo a hora de chegar no Canadá, de reconstruir a vida, de começar tudo novo, mas ao mesmo tempo, a culpa de deixar o meu pai, né? Eu já tinha perdido a minha mãe, então deixar o meu pai, deixar minha irmã, né? Porque querendo ou não, a gente tem aquela inversão de papéis, né? Quem que vai cuidar do meu pai? E aí a culpa de deixar esse peso, né? Como se meu pai não fosse um ser humano que conseguisse cuidar dele mesmo, de deixar ele com a minha irmã, da minha irmã ficar sobrecarregada, a saudade, né? Das pessoas que a gente ama, os amigos, né? A gente sabe que nós criamos amigos irmãos e eu era dessas que, né, todo sábado ia tomar um vinho com as amigas, né, a saudade que fica de ter, por mais que tenha a internet, a gente quer ver as pessoas. Dar tchau para a escola, dar tchau para os meus alunos foi muito difícil, dar tchau para o meu apartamento foi muito difícil. Daí vocês imaginam dar tchau no aeroporto para as pessoas que a gente ama. Meu pai nem quis ir para o aeroporto, então fechar portas, meus queridos, né? A gente quer muito uma coisa, mas antes a gente precisa fechar as portas. É como hoje eu me sinto. Parece esquizofrênico, né? Porque sou eu. Mas é toda uma complexidade de coisas que tá por trás. Então, o Hoje Eu Me Sinto era uma marca, vocês me viam de uma forma, né? Deem esse feedback aqui que para mim é importante, inclusive. Como que vocês veem agora a minha empresa como Adriana Souza, né? Estranho falar minha empresa, porque o trabalho que eu faço como terapeuta e como educadora sou eu conversando com você. Somos seres humanos
tratando seres humanos, mas mesmo assim é uma energia completamente diferente. A proposta que eu vou fazer para vocês agora, além do atendimento que continua igual, mas eu não vou oferecer mais um monte de curso como eu fazia antes, eu vou agora ter um único programa que é um guia para te levar no seu caminho do autoconhecimento, do despertar espiritual, da sua missão de vida. Vai ter tudo isso, mas vai ser um formato só. Então é muita coisa que está mudando dentro de mim e que vai envolver a vida de vocês também. Vamos tomar um café e continuar para a história da imigração, Adriana? Mas o que eu quero conectar aí de todas as histórias é que tudo na vida é isso, né? Quando você pensa em imigrar, quando você pensa em se casar, quando você pensa em ter filhos, quando você pensa em não ter filhos, em se separar, mudar de casa, mudar o cabelo, tudo na vida são escolhas que implicam em perdas. E tá tudo bem. Não significa que, não se pode ter tudo, isso é uma visão, é uma crença limitadora. Não, gente, não. É que simplesmente cada momento da nossa vida a gente está de um jeito. São estados. Cada momento da nossa vida a gente tem necessidades diferentes. Se você tá com vontade de tomar um café, você toma um café, passa a vontade de tomar o café, porque você já tomou. E é assim com absolutamente tudo na nossa vida, né? Então, continuando. Foi muito difícil fechar todas essas portas. Eu lembro que a gente ficou 3 dias fechando as malas. Pensa, né? Mudar de país. Você não vai enfiar os seus móveis, tudo que você tem, os seus bibelôs dentro de um container e tem pessoas que até fazem isso, mas a maioria precisa carregar 2 malas de 32 quilos. Que na minha cabeça, na época, nossa, que vai sobrar espaço. Coitada da Adriana, ficou 3 dias tentando fazer um Tetris dentro da mala. Não comi nem 10% do que eu queria trazer para o Canadá. E não porque eu era acumuladora, um monte de coisa, não, mas você não tem noção do que é imigrar. É muita coisa, né? Então foram muitas simbologias, foram muitas coisas que eu nem queria olhar na época, que eu achava que estavam bem resolvidas ou que eu fingia que estavam. E na hora de bater a porta do apartamento, que foi o meu maior sonho realizado, foram nos pequenos momentos, sabe? Na hora de dar tchau pro meu pai, que você segura o choro, finge que, né? Eu volto logo, pai. Você tá dilacerada por dentro, mas você tem que, né? Eu, pelo menos, né? Que sou dessas que segura as pontas, você engole um choro. Aí, dá tchau para as pessoas todas, dá tchau na escola, né? Dá tchau pro seu trabalho, dá tchau pra sua rotina. Eu tinha um hamster e a gente foi levar na casa de um amigo nosso querido que ficou cuidando dele pra gente. E aí o choro que já estava entalado foi subindo para as orelhas, assim. Você vê o seu bichinho pela última vez, era um hamster, eu sabia que eu não ia vê-lo de novo. E aí você vai começando a cair a ficha, sabe? Você fala, Adriana, mas você vai migrar, minha filha? Se não caiu a ficha, não cai, demora anos para cair. Mas na hora que a gente bateu a porta do apartamento, aquilo que estava entalado desabou. A Adriana fortuna não conseguiu mais ser fortuna. E aí que desagou, não teve mais jeito. A hora de entrar no avião, a hora que o avião decola, que você começa a falar, meu Deus do céu. Aí você lembra da gerente do banco quando você foi fechar a conta. É tanta burocracia que vocês não fazem ideia. E aí ela falou, nossa, que muito louco, você vai imigrar, né? Tipo uma reencarnação. Aí eu falei, é isso, é uma reencarnação. É você encarnar num lugar completamente diferente, com pessoas diferentes, com um idioma diferente, com tudo. Você não tem nem casa mais igual, você não tem nada mais igual, nada. Enfim, daí chegando aqui, foi muito louco, né? É um misto de sentimentos infinitos, mas a gente foi recepcionado por um amigo da família querido, que até hoje, uau, a gente agradece ele. Ele veio de Toronto, que é outra cidade, e veio aqui cuidar da gente, recepcionar a gente, cuidou de tirar documento, porque a gente chega aqui tem que tirar documento, um monte de coisa, a gente fazia supermercado, não tinha nem água, né, na geladeira. Então todos esses detalhes que a gente nem obviamente ia pensar tanto, ele cuidou de tudo isso pra gente. Então a gente é muito abençoado por ter sido recebido com tanto amor. Eu lembro de ver Montreal pela janelinha do avião, porque eu vim morar no Canadá e eu nunca tinha vindo no Canadá. E a hora que eu vi a cidade,
alguma coisa na minha alma reconheceu esse lugar. E aí eu senti um amor muito grande por tudo, né? Pela possibilidade do recomeço. E os primeiros meses são de turismo, né? Você conhecendo a cultura, a comida, você acha tudo lindo, tudo maravilhoso, e de fato muitas coisas são. Essa coisa da cultura, né, da igualdade social, não todo mundo, né, não tem pobre no Canadá, claro que tem muito, mas é difícil explicar, gente, mas são detalhes, valores, sabe? Aqui a população gay é muito grande e que bom porque cada um está sendo o que é de verdade, né? A igualdade, o governo, de uma certa forma, tem a estrutura para ajudar quem é mais pobre, quem não tem condição, até quem não quer trabalhar, né? Tem muita gente que vive de ajuda social. Claro que o governo, né, tenta empurrar as pessoas para desenvolverem as habilidades, a vida, mas a educação é gratuita. A saúde é gratuita. É a melhor educação do mundo, Adriana? Não. É a melhor saúde do mundo? Não. A saúde no Brasil é muito melhor do que a saúde aqui. Mas é o formato que é, né? Pra mim, essa coisa de, tipo, não existe isso do tipo, o faxineiro é menor do que o médico. Sabe essas coisas ridículas? Me desculpem, mas na minha opinião isso é ridículo. Isso não existe aqui, graças a Deus. Então, questões culturais aqui no Canadá me abraçaram completamente. O fato das pessoas serem muito generosas gratuitamente. Eu lembro que quando eu cheguei, eu precisava tirar uma cópia autenticada e eu tava sem o meu documento original. Aí eu cheguei lá no caixa, eu falei, gente, que louca, né? Você não vai conseguir. Mas aí eu já tava no caixa, eu falei, moça, eu vim autenticar um documento, mas eu tô sem o original. Aí ela falou assim, mas essa cópia que você tem é do original? Eu falei, é. Aí ela, você jura que é do original, não jura? Levanta a mão e jura. Aí eu, tá bom, levantei a mão e jurei. Já tava achando que ela tava tirando uma com a minha cara. Ela, então tá, então vou autenticar. Aí eu, tipo, como assim ela confiou no que eu estava falando? Ela confiou no que eu estava falando e autenticou o documento. Até hoje essa história vem na minha cabeça porque eu falei, as pessoas acreditam nas palavras do outro, né? E simplesmente, sei lá, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como terapeuta floral aqui, eu não sabia muito bem onde que eu comprava floral, como que era. E eu ligava, mandava e-mail para as terapeutas daqui. Todo mundo me ajudava gratuitamente, sabe? Não que no Brasil não façam isso, gente, não é isso, mas é uma coisa muito assim do tipo, a pessoa ela ama ajudar e ela não faz isso pensando, será que ela vai tirar o meu lugar? Não, é assim, a cultura é assim, as pessoas têm prazer em ajudar e fazem isso como meio que, mas é o óbvio, né? É tudo muito o óbvio. Enfim, olha só, meia hora de vídeo e eu não cheguei a lugar nenhum quase, né? Não, calma, cheguei aqui já. Mas com o tempo, né, a gente abre as portas, fecha as portas. Eu tentei trabalhar muito na área da educação aqui, detestei. Trabalhei com educação infantil, nunca gostei de trabalhar com educação infantil, eu gostava de dar aula de informática para o ensino fundamental, era uma delícia, a cada 50 minutos eu trocava de turma, era minha alegria. Trabalhar com uma sala só, com uma turma só, eu detestava. E aqui era a minha única possibilidade, ou trabalhar com recreação, ou trabalhar com educação infantil. Trabalhei em um monte de creche, vocês não têm noção. Trabalhei na comissão escolar daqui para ficar com as crianças nos períodos de intervalo deles. Eu queria morrer, eu queria sair correndo para casa. Mas não podia, tinha as contas para pagar, né? Então, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu queria me comunicar, né? Eu imagino, Adriana, que gosta de falar nem um pouco, né? Eu não conseguia me expressar, porque por mais que eu tivesse estudado francês e inglês, eu travava, eu tinha medo de falar errado, das pessoas não me entenderem, travava, eu não conseguia falar nada, nunca me senti a mosquinha do cocô do cavalo do bandido, né? Sempre em comparação, sempre achando que eu não era boa bastante. Enfim, meus amores, foram anos e anos e anos, né? Vivendo essas questões emocionais. E talvez você quisesse mais detalhes da minha história, mas hoje eu tô aqui para contar os detalhes do ser humano por trás de toda essa história. Eu trabalhei em tudo. Aqui trabalhei em fábrica, trabalhei fazendo bico para um monte de gente, fazendo um monte de serviço. Trabalhava como terapeuta autônoma, mas eu não botava fé nenhuma que eu poderia me sustentar da minha segunda profissão. Tentei estudar, não deu certo, reprovei em todas as matérias.
Entrei para psicologia aqui, mas que bom que não deu certo, né? Porque por mais que eu goste muito da psicologia, não é o que me move, né? Não é a base dos meus atendimentos. Enfim, meus queridos, trabalhei de tudo. Até que um dia eu consegui trabalhar como intervenant social, que aqui é como se fosse uma assistente social misturada um pouco com terapeuta, e eu trabalhava com mulheres imigrantes. E foi um ano que eu trabalhei com essas mulheres, foi incrível, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu dava palestra, dava cursos com relação à autoestima, fazia atendimentos individuais, mulheres que sofriam violência nos relacionamentos, né? E tinham muita dificuldade, mulheres do Oriente Médio, que tem uma cultura muito diferente aqui do Canadá. Então a gente fazia um trabalho de adaptação mesmo cultural para elas, e muitas que sofriam abuso a gente tinha que intervir de uma forma às vezes muito forte, né? Muitas que sofriam até ameaça de morte, era uma coisa muito louca, muito pesada. Foi incrível. Eu tive, nossa, foi um ano que eu fiz 20 universidades, assim, foi incrível. Mas ainda assim, eu não, né, acabou o meu contrato, eu não consegui mais emprego em nenhuma outra ONG, porque o mundo estava me empurrando, né, para criar o meu negócio. E no momento estava muito rebelde, muito revoltada, né? Enfim, daí as coisas foram acontecendo, até que ou eu trabalhava de qualquer coisa para pagar as contas, ou não ia ter mais dinheiro para pagar conta nenhuma. E eu não estava mais suportando trabalhar com as coisas que eu não gostava. E aí, entre um atendimento e outro, porque né, também fazia atendimento no sentido de eu paciente, né, fazia terapia, fazia um monte de coisa, mas foi num atendimento de registros acásticos, por isso que eu sou tão apaixonada, não só pelos florais que sempre me ajudaram, mas por esse formato, né, o Theta Healing, os registros acásticos, esse trabalho que eu ofereço, né, hoje para vocês, que é do atendimento do eu superior, é um formato de registros acásticos, foi o que mudou a minha vida. Então foi graças a esse atendimento que os meus mentores me orientaram: Adriana, você já está na sua missão, faça, atenda, é daí que você vai tirar o seu sustento e é daí que você vai tirar a sua alegria de viver. E foi verdade, né? Claro que nem tudo foram flores desde o começo, né? Eu demorei anos para conseguir ter um mínimo, né, para pagar as minhas contas, para conseguir me sustentar. Mas desde o início, desde quando eu criei o Hoje Eu Me Sinto, sempre foram alegrias acima de qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, dentro desse período todo de Hoje Eu Me Sinto, existe um ser humano, né, com várias outras questões. E aí? Será que o Canadá é mesmo para mim? Será que eu estou fazendo certo de trabalhar em português, morando num país que não fala português? Será que eu quero ter filhos? Não quero ter filhos? Nessa questão de filhos cabe um vídeo à parte, obviamente. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso falar sobre maternidade e a outra reencarnação, que é ser mãe em outro país. São muitas coisas, mas foi isso. Foi essa a minha experiência de abrir e fechar portas. Então, fechar a porta, né, do país que você morava, da sua profissão, da sua cultura, de tudo. Abrir porta de um outro idioma, de uma outra cultura, criar novos amigos, né? Demorou para eu conseguir achar amigos queridos, mas graças a Deus encontrei meus amigos e irmãos aqui. Então, isso é muito importante, né? Já que a nossa família não está aqui, a gente precisa criar a nossa estrutura familiar, isso é muito importante, né? A gente precisa ter perto da gente pessoas que a gente se sinta familiar. Foi aqui que eu tive a minha filha, foi aqui que eu criei a minha empresa, foi aqui que eu me abri para o autoconhecimento, porque cada um vivencia esse processo de um jeito único, né? No meu caso, Adriana, na leveza do autoconhecimento, do despertar espiritual, não. Meus mentores tiveram que me jogar abismo abaixo para ver se eu acordava. Acordei, que bom, né? Mas foi, meu Deus do céu, bichinha teimosa, bichinha teimosa, difícil de fechar porta e de abrir porta. Vocês que me conhecem, vocês acham que é tudo levinho, né? Algumas coisas são, mas outras, olha, eu preciso de muita martelada na cabeça. Mas foi isso. Em maio, agora a gente comemora 10 anos de Canadá. E eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, meu querido companheiro teve essa vivência, teve esse desejo, de uma certa forma me inspirou, né? Não me obrigou, mas me inspirou a viver esse sonho junto com ele.
Hoje, olhando para trás, eu não digo para vocês que eu olho para essas portas que eu fechei, tá muito melhor hoje, podem ter certeza disso, mas em muitos momentos eu entrei em depressão. Eu olhava para trás com muita nostalgia. Um minutinho que eu estava aqui gravando para vocês e, né, tanto tempo que passa que até as telas tudo fecha. Então, olhando assim, né, para trás hoje tá tudo bem, mas foram muitos períodos em que eu tive que fazer muita terapia, porque eu sentia, não é necessariamente é saudade, né, muita saudade, mas não é saudade de uma vida que é impossível voltar, sabe? Vocês devem sentir isso, sei lá, com casa de vô e vó, que você não pode mais visitar porque o vô e vó já faleceu, ou a casa já foi destruída, a escola que você estudou que, tipo, não vai voltar mais, porque você não vai voltar a ser criança, relacionamentos. Ai, gente, tanta coisa, né? Aquele bairro que você gostava de ir, que já tá tudo diferente. Então, eu tinha muito essa coisa do apego, da nostalgia, né? De, as coisas não vão ser mais como eram antes. E não vão mesmo, não vão. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, meus queridos, sabe? Além dessa história toda de imigração, eu quero que talvez a minha história, talvez esse momento que eu esteja vivendo também, de mudança de marca, mudança de empresa, mudança de tudo, eu quero te convidar a olhar para dentro e pensar nas decisões que você já tomou e aos apegos que porventura você tem, os arrependimentos, as culpas, o que quer que seja, entendendo que não adianta a gente ficar se criticando, ficar gastando energia em pensar como seria ser. Nossa, mas eu tô arrependido, que coisa errada que eu fiz, sabe? Ficar se criticando. É inevitável, a gente vai se criticar, a gente vai pensar, a gente vai julgar, não é para fugir disso. Mas cuidado com o tempo e com a energia que você gasta. Cuidado com a alimentação que você dá para os seus pensamentos e onde você está indo parar com isso tudo, sabe? Porque não dá, gente. Não dá pra gente ficar se lamentando pro resto da vida. A dor, quem tá sentindo é a gente. Que construção você tá criando em cima disso, sabe? Então, claro, eu sempre, né, desde que eu percebi essa minha tendência à nostalgia, ao excesso de autocrítica, eu sabia que isso era nocivo. Eu sou terapeuta, né? Só que eu não conseguia fugir. Vocês não fazem ideia do tanto de tratamento, de terapia e de tudo que eu fiz nesses 10 anos. E graças a Deus hoje tá muito melhor, mas muito mesmo. Eu consigo olhar para trás e sentir, poxa, que legal que foi essa época, mas agora tá gostoso também. Então vamos lá. Então nunca vai ser uma coisa que a gente erra muito é a comparação. É querer recuperar algo, né, para lapidar para o agora. Não dá para lapidar nada, porque o que você está pegando é vazio. São memórias, são sentimentos e são ilusões. Porque com certeza absoluta, se eu voltasse para lá, eu ia voltar para tudo que estava ruim também. Então é sempre uma ilusão. Portanto, pense nisso tudo, caso, né, isso aconteça com você também, algum sentimento semelhante. Não é sobre lapidar o antigo, é sobre ressignificar mesmo, mas é ressignificar a partir do agora. Não tem como a gente virar a página e ser uma página em branco, porque a gente nunca vai ser uma página em branco, né? A gente sempre carrega as nossas memórias, a nossa bagagem, mas é escolher a bagagem. O que você escolhe continuar carregando? É isso que a gente precisa ver. E entender que sim, quando a gente quer abrir uma porta nova, inevitavelmente você vai ter que fechar. Não tem como, não tem como. Isso não é perder. Vamos olhar de um jeito diferente. Não é perder ou ganhar, é vivenciar. É estar presente naquilo que você está vivendo. E é testando. Vai ter coisa que a gente vai gostar e vai ter coisa que a gente não vai gostar, mas você não está preso. É graças aos testes, aos erros e aos acertos que a gente pode escolher e reescolher. E o que seria a vida se não fosse uma eterna reescolha? O tempo inteiro a gente está escolhendo e reescolhendo. Dri, mas tem decisão que não dá para voltar atrás. Não dá mesmo. Se você escolher ser mãe, você vai ter que lidar com a maternidade.
Se você escolher não ser mãe e o seu útero não poder mais gerar um bebê, você vai ter que lidar com essa realidade. Você pode adotar uma criança, você pode viver novos projetos, você pode viver você. Tudo. Eu comprei um cachorro, e agora? O que eu faço? Comprei um apartamento, me arrependi. O que eu faço? Você sempre vai ter algo a fazer com isso. Não é criticar a decisão que você teve no passado. E isso não vai resolver para nada. Mas é no agora. É assumir, é apoiar, é se bancar. É entender que, sim, tô frustrado, sim, tô arrependido, sim, tô culpado, sim, tô pé da vida, porque eu não queria ter feito isso. Mas, com a informação que você tem hoje, o que você pode começar a fazer? Quais são os recomeços que você pode construir em cima do que você tem hoje? Fecha as portas que você precisa fechar, mas fecha no seu tempo. Fecha conforme você for tendo condição para isso, sem forçar nada. Fecha com gratidão. Não foge. Às vezes a gente foge. Mas tenta não fugir. Tenta entender que eu preciso sim de distância disso agora. Mas não é uma fuga, é diferente. É ter consciência de, se eu não sei o que fazer, eu preciso me afastar. É tipo quando a criança tá deixando a gente louco. Quem é mãe sabe. Quem é pai também. Você precisa respirar fundo. Eu faço isso com a Nina direto. Quando ela me deixa louca, eu falo, outro dia, gente, foi tão louco. Ai, Jesus Cristo, é cada coisa que a gente vive. Ela fazendo um monte de coisa, eu já tava irritada, nervosa. Nina, tananana. Ela olhou pra minha cara, ela faz umas caras. Quem me segue no Instagram vê as caras e bocas da Nina, né? Ela olhou bem assim pra minha cara. Tananana. É a vontade de matar a criança que você tem, ao mesmo tempo que você quer dar gargalhada, que ela tá imitando a sua cara e você sabe o que ela está fazendo. Jesus! Eu falei, eu vou te deixar sozinha 5 minutos, porque eu preciso sair de perto de você. E eu saí. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Mas usem a analogia para isso que vocês precisarem usar na vida de vocês. Às vezes a gente precisa respirar, nem que seja 30 segundos ou nem que seja uma vida inteira de afastamento. Mas entenda que você está fazendo isso porque você precisa de distanciamento. Você precisa sair daquilo para poder respirar, para poder se refazer e para poder ter um significado completamente diferente. Hoje eu tenho uma relação completamente diferente com meu pai, com minha família, com tudo, com São Paulo. Quando a gente mora fora, a gente fala, eu quero sair do Brasil porque tá uma porcaria. A gente às vezes faz isso, né? Eu fiz isso. Mas hoje eu consigo ver todas as qualidades, todas. Tem defeito? Tem. Canadá também tem, todo lugar tem. Mas eu consigo enxergar com tanto amor. É a minha casa, é onde eu nasci. É óbvio, a gente tem um sentimento de familiaridade que só quem mora fora sabe. A gente morre de saudade. E morar fora, quando eu falo morar fora, às vezes é morar num outro bairro, às vezes é morar numa outra cidade. A gente consegue enxergar a beleza. Mas por que a gente enxerga a beleza? Por conta desse afastamento, por conta dessa experiência, por conta de tudo que a gente se transforma a cada porta que fecha e a cada porta que se abre. E assim é a vida, com tudo, com tudo, com tudo. Cada vez que você vai pra rua, você tem que fechar a porta da sua casa, não tem? E depois você abre de novo e tá tudo bem. Espero do fundo do meu coração que você possa levar um pouco mais de leveza para o seu momento, para a sua situação, tá? E fechando esse café gigante que a gente teve, quantos cafés você tomou? Me conta aqui nos comentários. Quantas xícaras foram nessas 3 horas de vídeo? Sabe o que eu mais amo na nossa egrégora? É que vocês gostam de tomar café comigo. Ou chá, ou água, ou suco que você gosta de tomar. É tão gostoso vir aqui com vocês. Então, meus amores, como presente, como gratidão por vocês fazerem parte da minha família, agora que a gente vira a página do Hoje Eu Me Sinto e abre a página da Adriana Souza, como eu falei, né, em breve a gente vai ter um novo programa, vai ser uma escola da Adriana Souza, algo assim, tá? Eu preciso
fechar as portas dos cursos do Hoje Eu Me Sinto, tá? Quem tá na Escola do Sentir ou quem comprou qualquer um dos meus outros cursos, amores, vocês têm acesso para sempre, tá? Vocês podem baixar as aulas, vocês podem fazer o que vocês quiserem, o material é de vocês. A plataforma continua existindo para quem já tem um curso, pelo amor de Deus, é óbvio, né, gente? Eu não ia ser louca de vender um curso hoje e amanhã tirar o teu acesso, pelo amor de Deus. Fiquem tranquilos. Mas, se você tá nessa de, o ano que vem eu compro esse curso da Adriana, não vai ter mais, tá? Nem a Escola do Sentir, nem nenhum dos cursos avulsos, eles estarão mais disponíveis a partir da semana que vem, tá bom? Então, como gratidão a vocês e como valorização desses produtos que eu fiz na época do Hoje Eu Me Sinto, porque eles têm o mesmíssimo valor, eles já transformaram a vida de muitas pessoas, eu vou te dar um desconto gigante para todos eles, tá? Então, tirando a Escola do Sentir, que como ela é uma mensalidade, nela eu não posso mexer. Mas, ainda assim, todos os cursos que estão na Escola do Sentir, meu curso de florais, de metafísica, a sessão terapêutica que a gente faz ao vivo todo mês, o curso de maternidade, todas as meditações, curso de Ho Oponopono, todos os cursos. Você entra agora no site da Escola do Sentir, você vai ver lá todos os cursos que eles estão disponíveis para uma mensalidade de R$ 49,00, tá bom? A última oportunidade de você acessar todos esses cursos por esse valor é agora. Eu encerro esse final de semana as portas, tá? Os alunos que estão lá vão ficar lá o tempo que eles quiserem, mas quem gostaria de experimentar, você pode experimentar por um mês só e sair depois, você não é obrigado a ficar pagando mensalidade de nada, tá bom? Inclusive, você pode ficar um mês, baixar todos os materiais, olha que ideia boa. Adriana, você é louca, você tá dando um tiro na testa? Não, meu amor, eu sou honesta, você vai fazer o que você quiser, o material é seu, tá bom? Então, vocês podem acessar e a gente vai fechar as portas esse final de semana. Além da Escola do Sentir, o desconto tá nos cursos avulsos, tá bom? Tem um curso completo de meditação. É um curso enorme, onde eu ensino não só a meditação, mas eu ensino tudo o que você precisa para viver no agora, acessar o seu eu superior, acessar sua centelha divina, viver uma vida no agora. E várias técnicas em cima disso. Tem livro lá para você baixar, tem um monte de coisa maravilhosa. O curso, ele já era barato por tudo que eu ofereço. Ele custava R$ 397,00, agora ele está R$ 100,00, tá? Corre se você tem vontade de aproveitar. O programa Sentir para Transmutar, que é um programa ritualístico de 7 dias consecutivos, onde a gente vai entrar no âmago dos seus bloqueios, no âmago das suas procrastinações, no âmago de tudo aquilo que te impede de viver a vida que você deseja viver. São 7 dias consecutivos de preparação para a gente adentrar as suas emoções, curar o que precisa ser curado e te colocar num estado frequencial muito mais elevado de manifestação. Tem inclusive sessão de manifestação para você manifestar a vida que você deseja. Esse curso, o programa, né, na primeira versão dele, ele custava mais de R$ 700,00, porque eu me oferecia como terapeuta individual de cada participante. Então no primeiro momento foi bem puxado, mas foi uma delícia. Mas era esse valor porque eu me oferecia, né, como terapeuta para cada participante. E depois eu diminuí esse valor porque eu já não oferecia mais esse serviço, mas o curso funciona perfeitamente bem, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um ritual mesmo. E ele passou a custar R$ 296,00, o que já era barato por tudo que eu ofereço. Mas agora ele também está por R$ 100,00, tá? Penúltimo workshop para o fim da procrastinação. Você que está com algum projeto parado e precisa de um boom para acordar para a vida e mexer naquilo que você precisa mexer, talvez nessas portas que a gente conversou hoje, o workshop sempre foi um workshop super baratinho, ele custava acho que R$ 130,00 no começo e agora ele tá R$ 40,00. Adriana, R$ 40,00? Yes, R$ 40,00, tá? E o último, o Apropria-se, que foi o grande ritual que a gente fez ao vivo, aqui inclusive, a gente fez aqui pelo YouTube, lá na minha plataforma, claro. E foi uma delícia, porque foi um marco, foi uma virada. Foi quando eu estava nesse processo de sair, Hoje Eu Me Sinto, entrar Adriana Souza. Então foi um momento da minha vida, foi graças a essa energia que eu estava sentindo na minha vida que eu preparei esse ritual. E todo mundo que participou, e que participa até hoje, né, porque ele está gravado, todo mundo que faz o ritual
consegue virar as chaves da própria vida e é um presente, porque foi algo que, ao meu ver, foi um ritual simples, de quase 2 horas, não, acho que foram mais de 2 horas, se eu não me engano, mas foi muito simbólico, foi muito lindo. E ele sempre foi baratinho, foi R$ 44 e agora tá por R$ 20. Então, qualquer um desses materiais, caso você tenha interesse, eles só estão disponíveis até esse final de semana, tá bom? Então, corre lá, garante o seu, aquele que você sentir mais afinidade, ou todos, né? Porque acho que comprando todos não dá preço de um no final da história. E é uma alegria ter você comigo nessa nova estrada. E é isso, meus amores. Gratidão por tomar esse café gigante comigo. Me conta aqui nos comentários, tá? Das suas portas. Ou me conta por e-mail, se você preferir, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os links que você precisa para os cursos, para os meus materiais, para o meu e-mail, para tudo que você precisa, tá? E o Instagram, se você quiser me acompanhar mais de pertinho, eu tô lá no Instagram contando todos os babados dos bastidores. E é isso, meus amores. Se inscreve na newsletter, tá? Porque o programa novo, quando ele sair, é por lá que eu vou anunciar. Então, fiquem atentos nos e-mails de vocês. Adri, como que eu faço para assinar sua newsletter? É só acessar meu site, meu amor, adrianasouza.com.br, coloca seu nome e seu e-mail lá e você já faz parte da minha lista VIP. Ó, que delícia! Então é isso, queridos. Gratidão por mais um Café Delícia. Imagino que você já esteja inscrito no canal, né? Porque se você me viu até aqui, é óbvio que você está inscrito. Se você não tá, clica para fazer parte aqui da minha egrégora maravilhosa, da nossa, né, egrégora maravilhosa. Dá um like, porque, né? Algoritmos, YouTube, para a gente poder ajudar outras pessoas, chegar a outras pessoas, o seu joinha vale ouro, literalmente. Então, dá o seu joinha que vai ser muito importante. E o seu comentário, eu gosto de conversar, né, gente? Vá, Adriana, você gosta de conversar, não percebi? Deixa aqui seus comentários e compartilha com seus amigos que, sei lá, tem curiosidade sobre imigração ou estão aí com dificuldade de fechar as portas, mas tem que ser um amigo que gosta de tomar café, né, gente? Porque você manda um vídeo de 50 minutos para alguém, se for ariano, então, vai me ouvir na velocidade 2.0 e ainda vai ficar com raiva. Mas eu sei que vocês gostam de tomar café e é isso que importa. Então é isso, meus amores. Um beijo gigante e a gente vai se falando. Tchau, tchau.